E daí você ficou mais ligado para a parte do experimental do laboratório, né? E aí vem essas ideias de pegar coisas do tipo garrafa térmica para fazer calorímetro, né? E como é que isso acabou desembocando no fibra? Então, aí o fibra foi uma coisa interessante. Aí já tinha voltado um pouco, eu já tinha voltado e falava assim, bom, deixa eu comentar. Existia um momento que a, o Estado encomendou um curso, uma atividade para professores aqui. Uhum. Eu não lembro exatamente o ano, mas encomendou esse curso, atividade para professores. Talvez se olhar lá nos papéis do Fibra, a gente vai saber. E aí, quem coordenou, se não me engano, foi o Maurício Lepinski, a Neide, o Ireno, o professor Ivo, em anos diferentes. Então, sempre nós ficávamos com uma parte para trabalhar. E a gente começou a conhecer os professores, né? A, a Neide conheceu a esposa do professor Dante, que ela é formada em física e ela é excepcional nessas coisas de montagens assim meio improvisada e que dá para tirar conteúdo, sabe? Uhum. Então ela convidou a professora Neide, já que viu os interesses dos professores, vamos fazer alguma coisa para os alunos do ensino médio aqui, né? E aí um ou dois professores, ou três professores, resolveram trazer os alunos do ensino médio ali. Então, pegava na sala da P, a sala, se não me engano, hoje ali onde que é a sala de ótica, a sala escura. Uhum. Não era aquela. Era essa outra que dividiu entre a secretaria da pós e o Elias, por ali assim. Uhum. Tá? E trazia os alunos ali. Bom, a Neide ficou nesse projeto que chamou Fibra, e chamou Fibra porque um aluno dela era muito emotivo com essa ideia. Não, nós estamos brincando com física, nós estamos brincando com física. Então, deram vários nomes, mas um física brincando e aprendendo foi um aluno da professora Neide que deu. E aí a professora Neide e a professora, então, às vezes esqueci os nomes, Isabel não. Bom, a esposa do professor Dante, vou ver se eu lembro ainda. Fizeram essas atividades e, rapaz, foi um sucesso, porque outra escola queria vir, outro professor queria trazer, outro professor queria trazer. E foi uma... Aí eles fizeram um projeto de extensão. Aí já foi feito um projeto de extensão mesmo. A Neide, por um período, ela foi coordenadora do projeto de alguma coisa da PROEC, e ela ficou sabendo de todo o trâmite, quando processar. E aí teve coordenadores aqui. Eu não sei se foi exatamente o professor Iliano, se foi a professora Neide, se foi quem dos dois, mas num certo momento a Neide falou assim, eu quero voltar para a pesquisa. E eu já estava me envolvendo, eu já tinha, nesse momento, estava me envolvido com o Sínctro e com o laboratório mais próximo, né? Tá bom, eu vou gastar um pouquinho de tempo aí e eu ajudo, eu vou ser coordenador. Aí passei a ser coordenador e foi uma época que o pessoal já não queria mais o relatório simplesinho, o relatório já foi sofisticando, ele já foi querendo assim, o projeto já tinha que ter um formulário específico e já tinha o tempo foi passando, as bolsas, a princípio eram só uns 5 ou 6 projetos da PROEC que queriam bolsa, depois apareceram 10, 50 projetos, que eram 200 projetos que queriam bolsa, então ficou um negócio meio competitivo. O mecanismo de conseguir as bolsas era um mecanismo como chama isso, com avaliador externo, coisa assim. Eu sei que foi indo. Eu fiquei lá, eu comecei Puxa, até que ano que eu comecei? Eu finalizei em 2018 a coordenação do FIBRA. Eu acho que eu comecei em 2008, uma coisa assim. Eu não sei exatamente, por aí assim, 2008, 2009. Agora que ficou o Serbena, né? E mais, o que é importante dessa brincadeira toda
é que, com o decorrer do tempo, professores foram se interessando para fazer alguma coisa dentro do Fibra. Então, o Wilson Soares se interessou, o professor, até o professor Werneck não, de teoria. Puxa, primeira sala que saiu de lá para cá, no corredor. Em cima. Era ele. Devec? Devec. O Devec, junto com uma professora de química, o Berlese, importantíssimo, desde o começo o Berlese, que foi importantíssimo, cara. O Berlese foi um professor que na época, quando estava a professora Neide, e nem eu estava me dedicando muito, o Berlese que dava sustentação, suporte, atendendo os bolsistas e dando orientação para ele como proceder, sabe? Então, e recentemente o professor que nós encontramos aqui no corredor, o César, não. Celso. O professor Vitor também deu uma mão lá na... Agora também tem o Dittmar, né? O Dittmar, da astronomia, isso. Foi muito importante o Dittmar. Esquecemos de astronomia também o professor o professor sobrenome é Somalgin, que foi chefe de departamento. Lauro Somalgin. Ah, o Lauro. O Lauro foi um período como... Da parte de astronomia, né? Astronomia. É que o projeto foi crescendo, né? Virou um programa agora, né? Com vários projetos. Foi. Você acha que tem alguma conexão entre você ter trabalhado no Mobral e trabalhar no Fibra? Não sei, mas o fato é essa minha conexão de trabalhar com... E na Sesc também? Sesc, trabalhar com crianças, trabalhar com... e dando aula no ensino médio, vendo a dificuldade do aprendizado. Eu sempre achei que aula experimental, ela espairece, ela deixa o cara mais à vontade, porque ele percebe o fenômeno que ele está estudando. Você joga uma bolinha no chão, tá? Joga uma bolinha no chão, o cara vê que altura que ela sobe, depois você faz o esquema no quadro, esse passo ele é mais lógico para a pessoa entender. Senão você faz o desenho no quadro, imagine uma bolinha que vou soltar aqui, ela vai ter um coeficiente de restituição, ela sobe e chega até aqui, nessa altura H2. Aí começa a contar a historinha, falar sobre física, né? Então, se você joga, ele vê que é a natureza que está se comportando daquele jeito, uma experiência que você fez e aquilo é de fato isso, não é inventado. Você viu, né? Você viu. Então, essas experiências também que você faz de ótica também, que você tem que ver o raio de luz passando, você tem que ver o trajeto da luz, né? Coisa mais terrível o cara botar um risco aqui e falar assim, isso aqui é uma lente. Imagine uma lente aqui delgada, convexa, e coloca um objeto aqui, um objeto lá. Depois que ele monta isso aí numa mesa e vê que de fato o objeto está aqui, a imagem está ali, ele vai associar, abstrair de forma muito mais fácil. Né? Quer dizer, algumas pessoas, eu digo para você, algumas pessoas têm a capacidade para abstrair de forma impressionante. Né? Você não precisa, você conta a historinha, ela capta. Agora, eu vou dizer que a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade. Depende do que veio por trás da formação dele. Né? Se veio de casa, algum ensinamento, se veio da escola, algum ensinamento, se veio algumas coisas que ele pode ter como base. Né? Então, eu acho que o fato de eu me envolver com o ensino médio o Mobral foi um momento para mim, de momento de arrumar um emprego para ganhar uns trocos. Mas é
digamos assim, emocionante você sentir no final da atividade um velhinho conversando com o outro e falar assim, eu consegui escrever a primeira letra, a outra letra e tal, já consegui fazer meu nome, consigo assinar então, né? Mas são coisas que, esse Mobral não existe mais, né? Não. Mas tem um monte de gente que não sabe escrever, viu? De idade. Tem. Eu, às vezes, que vou no sítio por aí, você sabe, um monte de gente. E tem uma coisa estranha que acontece, cara. Diz que o pai é obrigado a mandar o filho para a escola, né? Uhum. Mas tem coisa por aí que o pai manda, mas não manda, né? O filho vai o dia que quer, né? Temos esses problemas ainda, né? Então... Mas voltando. O que mais que eu posso te contar? E ainda da extensão, né? Eu acho assim que eu conheci o Fibra, na verdade, por intermédio de você. Sim. Né? Você foi um rapaz, você foi um coordenador que deu muito apoio. Porque nós chegávamos lá, precisava um papel lá. Não, pode pegar lá lá na secretaria. Não, precisa de uma impressora e tal. Você fez propaganda do Fibra. Então, eu diria assim, o Fibra cresceu porque as pessoas aqui de dentro, elas valorizaram. Algumas pessoas encamparam, né? Encamparam, algumas pessoas encamparam. E só vai continuar a se encampar mesmo, porque a coisa tá... Ontem eu estive ali em cima, né? Fui lá, fiz uma gravação lá. Você se lembra como é que era o espaço físico, né? Que foi conseguido, inclusive, por você. Né? Ele tá muito ruim, tá muito feio. Aquilo lá precisava de uma estrutura, de fato, um prédio. Né? Então, a gente ficava, em vários momentos, a gente sabia que aquilo lá é só para sair daqui e fazer uma coisa provisória. Um provisório que vira permanente. Aí, além disso, tinha um risco, fazer uma coisa provisória, porque a gente sabia que uma hora ou outra vinha um sujeito lá, não, isso aqui nós vamos desmanchar, vamos construir tal coisa. Então a gente tem conhecimento que algumas pessoas, depois que foi lá conhecer, o dia da inauguração do Fibra, algumas pessoas de outros setores, eles se convenceram da história que nós tínhamos que fazer um espaço para que nós tivéssemos um museu de ciência da UFPR à altura. E esse museu da UFPR não seria um museu da física, ou museu da biologia, ou museu de quem quer que seja, da geologia. Devia ser um espaço amplo, que cada um tivesse o seu pedaço. Né? Então, eu sei que a biologia, ela teve, eu acho que está ainda, com um projeto, com a ideia de construir um espaço amplo, mas eles querem realmente, a biologia quer um espaço para guardar os acervos deles, né? Aquele espaço de acervo, e que realmente está em lugar precário. E junto a guardar o acervo, já faz um espaço de história natural. Eles estão brigando por isso. Né? Naquele momento, já notei, quando eu participava das reuniões, eu vi que ali nós não tínhamos espaço. Né? Estava fechado o assunto. Agora, como esse projeto vai andar para frente, pode ser que alguém lá na frente fale assim, não, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que vocês querem, mas vamos fazer também dar um outro espaço de visibilidade para as outras áreas de ciência. Né? Esse espaço que nós pegamos aqui no antigo RU, já colamos taco várias vezes ali no chão, né? Porque choveu e encheu d'água. É um espaço que está, digamos, contado o tempo dele. Eu mesmo subi no telhado, o Celso até não, eu vou subir junto com você. Eu e o Celso subimos lá em cima para varrer o telhado em dezembro, não sei de que ano aí, porque nós íamos sair de férias em dezembro, lá para o dia 23 de dezembro, nós subimos no telhado porque entrar de férias já tinha experiência de anos anteriores, que chegava em janeiro, fevereiro, a água caía e fizemos isso algumas vezes, deu certo, não caiu água. Mas às vezes a chuva cai quando você menos espera, né? Cai em setembro, com as folhas de agosto,
E aí nós dançamos, né? Que tem muita gripa ali em cima, né? Aquele negócio do grimpa que ele chama, né? Aquele negócio do pinhão que cai e ele vai para o chão e vai para o telhado. Então, ali tem um... Ó, eu até pensei que... Eu falei até para a Rose, falei para os outros que, ó, eu vou me aposentar, mas eu vou me dedicar às coisas aqui. Mas essa história de eu... aconteceu que eu me aposentei, fui passar um mês fora e depois vim para cá e comecei a trabalhar aqui no laboratório uns dias. Aí veio a pandemia e aí eu acabei ficando meio afastado. Tá? Vi aquela observação, não vai na faculdade que está proibido. Sim. E eu fiquei meio... Sabe que eu gostei de não fazer nada? Mas também, né? Ninguém pode cobrar de você, né? Porque depois de 40 anos, né? Eu gostei de não fazer nada, então faço algumas coisas em casa, cuido da horta, agora tem neta para cuidar. Então, mas eu estou em dívida com o Serbena, que eu falei para ele que eu ia ajudar. Mas eu acho que tem gente aqui para ajudar, né? Eu acho que agora você vai cuidar da neta, né? Mais fácil. Né? Não sei se é mais fácil. Interessante. Mas, né? É outro espírito. Eu já ouvi falar que o pai estraga os netos, né? O pai não, o vô estraga os netos, mas eu acho que é capaz de ser isso mesmo, viu? Porque o que ele não faz com os filhos, ele vai querer fazer com os netos. E é só alegria, né? Mas eles estão morando aqui, né? Mora aqui. É filha de quem? Da Caroline. Caroline? O Guto está em Campo Grande agora. Ah, é? Vai casar. Semana que vem. E daí vai ter neto lá, você vai ter que ir lá visitá-lo. Vou ter que ter neto lá visitar. E só voltando um pouco ainda. Além da parte da extensão, também você tem uma história junto com o síncrotron. Fale um pouco sobre o síncrotron. Sim. Porque eu tem foto sua, inclusive, no síncrotron. Com cabelo. Tem com cabelo, tem. Tem. Ó, o síncrotron foi uma coisa... Que eu acho que essa é uma coisa importante. Nossa, para mim foi muito importante, sabe? Primeiro é importante porque o Ricardo foi o meu orientador de doutorado. O Ricardo na direção do síncrotron. Eu sabendo mexer com monocromadores. Eu cortei vários monocromadores aqui. Então, o Ricardo botou, o Ricardo, o Hélio, o Aldo, o pessoal, botou fé que nós podíamos construir os monocromadores aqui. E, de fato, o César foi responsável por um monocromador especial que foi feito lá no síncrotron, né? E o César foi, digamos assim, depois lá, quando o síncrotron já estava mais no final, o LNRS já estava no final, ele foi diretor da linha, né? Da linha de difração. Mas eu, em todos os momentos, o César me chamava para compartilhar as decisões e compartilhar o aprendizado, os erros e acertos, né? Então, o síncrotron nasceu assim. Depois dessa reunião lá em 81, no Rio de Janeiro, que gerou um monte de documentos, o professor chamado Roberto Lobo coordenou uma reunião em Cambuquira. E, bom, questões políticas, questões científicas estavam sendo decididas ou pensadas, né? Então, tinha cidade, qual cidade seria melhor? Passou várias cidades sendo, digamos assim, várias prefeituras oferecendo terreno, mas chegou-se à conclusão, né? O pessoal da comissão lá, já tinha sido criada uma comissão, que seria em Campinas. E começaram lá em Campinas com um escritório, com 10 pessoas, de fazer os primeiros projetos. Mas antes disso, tem um fato muito importante. Quando, em 81, não sei se você conheceu o
Hélio Tolentino. De vista. E conheceu a Liu Lin. Não. A Liu Lin, quando o Ricardo veio para cá, né? O Ricardo veio para cá depois que... desculpa, quando o Ricardo foi para São Carlos, né? O Hélio e a Liu foram com ele lá. Uhum. Né? O Hélio e a Liu foram ex-alunos do Ricardo. Uhum. E ambos fizeram mestrado em temas relacionados ao síncro. Uhum. E tinha que fazer o pré-projeto. E o pré-projeto foi feito pelo Ricardo e por esses dois, Hélio e Liu, que eles foram em Stanford, lá, junto com um professor de lá, não vou lembrar o nome dele, mas estaria em Stanford, e sentaram, passaram 2 meses ou 3 meses lá, fazendo o pré-projeto, chegaram e apresentaram o pré-projeto. Então, com isso aí já dava para tocar em Bonn. Isso deve ter sido em 83, assim, 82, possivelmente. Eu estou só dizendo a faixa de tempo, mais ou menos. Aí eles fizeram o pré-projeto. E com esse pré-projeto já estabeleceu essa casa de pessoas trabalhando lá. E já teve um pré-financiamento do CNPq, mas a ideia muito importante é que esse professor Roberto Lobo, ele queria fazer alguma coisa, uma máquina grande que marcasse o ponto da ciência brasileira. Uhum. Né? Você vê, ele não sabia muito bem o que era, mas conversando com A, com B, com C, o pessoal sugeriu para ele, vamos fazer um acelerador linear, vamos fazer um tipo Pelletron, vamos fazer um tipo nuclear, vamos fazer um... Aí o professor Aldo Krajewski, ele tinha voltado da França, ou sabe da França, alguma coisa, e ele é professor em São Carlos nessa época. E ele tinha um conhecimento enorme sobre hexáfis e sobre síncro. Ele trabalhou nisso. Aí explicou lá, o síncro é uma máquina assim, o elétron gira e tal. E aí toda a turma se convenceu que atendia muito ao pessoal de física de estado sólido. Química, biologia, engenharia, né? Engenharia, gases, interação... a parte de estrutura, resolver estrutura, eu sei que bateram o martelo que ia ser um síncro. E aí foi feito lá esse escritório lá no Santa Cândida, depois da Santa Cândida foi um barracão do Santa Cândida. Nessa história do barracão do Santa Cândida, já estava o seguinte, já estava cortando o ímã, e o Ricardo foi uma ideia inovadora até então. Estava surgindo a máquina de corte de laser. E a inovação desse síncro é o seguinte, nas outras, a chapa era estampada. Para cada chapa do transformador, porque tem que ser transformador, tem que ser um monte de chapas, né? Devido à corrente de Foucault. Então, tem que ser várias chapas. E uma é maior que a outra, menor que a outra. Começa aqui estreita, vai aumentando, vai aumentando, chega aqui abaixo. Era uma estampa para cada... Baixo. E o Ricardo, não, vamos cortar tudo com laser. Comprar uma máquina laser e começaram a fazer. Nessa altura começamos a pensar no monocromador já. Lá pelas tantas, o monocromador estava pronto. Eu digo, começamos, Hélio, César e eu. Né? Lá pelas tantas, o monocromador estava pronto. Eu já tinha cortado os cristais aqui, porque a máquina de corte que nós temos aqui, hoje eles têm uma máquina de corte muito grande. Pega silício desse tamanho. Mas a nossa pegava silício assim, ó. Já era o suficiente para... O nosso era silício de 2 polegadas até 3. Deles pega de 5, 10 polegadas. Né? Então, já era o suficiente para fazer os monocromadores. Então, nós fizemos monocromadores para a linha de Sachs, para a linha de difração, para a linha de proteínas, que é um focalizador, né? Para várias linhas nós fizemos monocromadores feito aqui. E muito legal, muito importante, que dado digamos assim, eles quiseram presentear a gente aqui de Curitiba com o primeiro treinamento
em ótica de raio-x para a comunidade. E aí, em vez de fazer no Sintro, ele foi feito aqui. Então veio o professor Rachizomi da França, veio o Seiten, né, o Ricardo, todo mundo. Então a cúpula do Sintro estava aqui. O diretor, e foi feito aqui nessa sala. A apresentação, apresentava uma coisa, apresentava outra, tudo legado ao Sintro. E nós fizemos nós somos muito ambiciosos, nós falamos assim, nós vamos preparar em um dia um monocromador eliminador de harmônico. Desde pegar e colocar o cristal lá, orientar, com as pessoas participando da orientação ali. Lógico, ficava 5 aqui em volta, vendo só mais ou menos como que faz. Né? Daqui a pouco vinha outros 5, e tinha, naquela época, tava o Gilles também, muito importante, o Gilles, que era o Gilles, Carlos Gilles, né? Estava fazendo o doutorado aqui, ou mestrado, não sei. E então, fizemos o monocromador, quer dizer, cortamos enquanto o pessoal ia lá dar uma olhada, agora nós vamos cortar, agora vocês vão assistir a aula aqui. Né? Aí cortamos lá e tal, e testamos e funcionou o eliminador de harmônico. Porque o 5, você sabe, né? Vem aquela banda de energia. Né? E quando você coloca um monocromador, você coloca um cristal lá que ele vai passar 2 ângstrom, então a energia 1 ângstrom também passa. Sim. A energia correspondente a 1 ângstrom, né? O lambda de 1 ângstrom, então tem que eliminar esses harmônicos. Então a gente faz um detuning desses outros, faz um detuning de um cristal em relação ao outro, sai um pouquinho, e aí acaba eliminando o harmônico. Que foi assunto da tese de doutorado do Ricardo, um dos temas do Ricardo. Né? Então, eles presentearam para nós, e foi o primeiro curso externo do ótica. O primeiro curso que o LNLS ofereceu para a comunidade foi esse de ótica de raio-x. E vieram aqui. E foi muito legal. Então, a ligação com o Sintro vem por fato que o Ricardo era o cara da máquina, e tinha ligação com aqui. O César sempre apoiou e sempre esteve junto com o pessoal da máquina, e na política, participando da política e participando de modo geral lá no Sintro. E eu não gostava de botar a mão na massa. Né? Gostava de mão na massa. Assim, como diz uma pesquisadora francesa que esteve aqui, uma universidade não se faz só com o top. Ela tem que ter a base. É uma pirâmide. Tá? Tem um cara que pensa, muito bom que pensa, mas tem que ter outro aqui embaixo que pensa um pouquinho menos, tem um outro que faz assim, tem outro que aperta o parafuso, tem outro que vai no chão, tem toda uma estrutura, né? E então a pirâmide, essa ideia de pirâmide é muito importante. E a nossa intervenção lá foi com a parte, no Sintro foi com a parte de monocromadores. Então nós fomos na França durante 3 vezes lá testar monocromadores. Passamos lá 6 meses, num período. A máquina, todo o monocromador foi exportado, chegou lá na França, desembaraçado, chegou lá no dia, aí fomos e colocamos na linha. E que Sintro que dava lá? É o Luri. Luri? Sai de Paris, ali você vai em Orsay. Orsayville chama. É a uns meia hora de metrô. Nessa época você já era professor aqui mesmo, né? Já era professor. Isso agora foi nos anos 90, depois do doutorado, né? 96, Porque demorou um pouco para o Sintro até, porque num certo momento havia confiança, mas não havia dinheiro. Um presidente ia lá, visitava, muito beleza, vamos pegar. Outro presidente ia lá, visitava, havia confiança, mas não tinha dinheiro. E também tinha um problema muito sério, eu ouvi isso, tá? Eu ouvi isso. Muitos pesquisadores de outras áreas, ou mesmo da área de estado sólido, da área de materiais, coisa assim, falavam assim, não, esse dinheiro que estão botando aqui é o dinheiro que está fazendo falta nas nossa distribuição que nós teríamos direito, que o CNPq faz. Ele está colocando dinheiro aqui, então isso aí não é uma boa. Então muita gente era contra, que queria colocar 100 mil, preferia ter 100 mil do laboratório, no laboratório dele, do que ele colocar
ficar com 20 mil e 80 vir para cá, né? Foi aquela questão de política financeira que quem está lá no meio sabe como é que é. Eu só senti isso, que muitas pessoas, não vou dizer que tinha ciúmes, mas tinha uma preocupação que elas iam ficar sem recursos porque o Síncro ia tomar tudo. Sim. Então, mas bom, nós nunca tivemos dinheiro aqui, sabe? Não, sim, aqui o professor César e o Ricardo conseguiu dinheiro. No começo, conseguiu muito dinheiro aqui, cara. Muito dinheiro, e graças a isso, é importante lembrar que o dinheiro tinha para ter técnico de laboratório, para pagar a secretária, para pagar xerox, que teve uma época que, no passado, como que se pegava um artigo de alguém? Você tinha um livrinho chamado Curios Contentes, né, que é um livrinho, você ficava olhando lá, uma letrinha pequenininha, materiais, se dá a busca materiais, aí busca chegar em materiais, iodeto de zinco, tal, putz, aí você pediu o artigo para o sujeito. Depois de um mês, ele chegava o artigo aqui. Porque estamos falando tudo de época pré-internet, né? Pré-internet, né? Chegava o artigo aqui. Bom, chegava o artigo, beleza. Porque tinha uma outra revista, tinha na biblioteca. Eu acho que a revista que nós tínhamos aqui de Estado Sólido, eu acho que eu fiz só Estado Sólido de Físicas, que era doado, alguém doou, não sei, umas velhas, e a da cristalográfica, que o César comprava todo o dinheiro o pedido dele, colocava, ele comprava lá. Depois passou a outra época que tinha o tal do Comute. Você ficava sabendo, uma lista de revista que você tinha no Brasil inteiro lá, e você sabia, essa revista tem lá em Londrina, ou tem lá em Campinas, ou tem lá. Então você mandava, vinha lá. Mas também fazia uma cópia lá, mandava por correio, né? Correio, e tinha que pagar. Né? Você tinha que pagar. Então, o César sempre conseguiu dinheiro para essas coisas, de infraestrutura, de manutenção, e para comprar equipamento. Olha, tivemos aqui, na época do César e Ricardo, eu não falei para você, mas logo, aquele aparelhinho simples de raio-x, quando estava o César e o Ricardo aqui, eles conseguiram um projeto CNPq, e depois da FINEP, e foi comprado um gerador de raio-x, na época de última geração, que é esse que está não está mais no porão, ele está lá em cima, lá, está utilizado no orientador de cristal. Porque as coisas ficam velhas, a gente vai passando o seguinte, vai ficando velho, vai usando onde que dá, né? Sim. E depois comprou o outro gerador também, o dinheiro da FINEP, que também serviu para... E uma coisa muito importante, Kleber, é que o equipamento que a gente usa de ótica de raio-x, a gente usava a fonte de raio-x, mas quando o César comprou, ele comprou um difratômetro de raio-x, que é da Rigaco, é um difratômetro manual. E o César, naquela época, a agronomia não tinha difratômetro, embora tinha professor que precisava fazer a análise das argilas lá. A geologia tinha professores doutores em mineralogia, coisa assim, e pessoal que estudava solo e que gostaria de fazer análise de argila, análise dos materiais. Então, o César fez um contato com a rede dele de época aí, ele abriu as portas para o laboratório para a comunidade. Quem quisesse ir, pessoal da biologia, vinha aqui, ou ele, ou eu, ou um técnico, alguém passava as amostras, dava o resultado para a pessoa. E naquela época não era digital, não. Era uma folha de meio metro. De meio metro, aqui assim, né? com os picos que o cara ia indexar, ia entender. Então, essa instrumentação que o grupo de ótica de raio-x, o laboratório de ótica de raio-x, ela teve ao longo da sua existência até hoje, ela sempre foi colocada para a comunidade. Multiusuário mesmo. Né? Multiusuário. Embora não tinha o nome, era colocada como multiusuário. Né? Mas nos últimos tempos a gente precisava fontes para fazer pesquisa em ótica raio-x, ficou muito competitivo. Muito competitivo. Porque são as tal das microfontes.
são detetores bidimensionais com resolução de 5 micra. Porque se a gente não for nessa direção, o que acontece? A gente tem com 20 micra. Então, a gente não vê detalhe da... E aí, na verdade, que também entra o síncrotron, né? Aí entra o síncrotron, né? Aí entra o síncrotron. Então, nós passamos nessa fase de ser, digamos assim, colaborador lá, depois passamos à fase de usuário. A fase de usuário. E o usuário que tinha que submeter projeto igual todo mundo, né? Submetia o projeto, aprovado, ia lá, usava uma semana, ou durante os dias, conforme for preciso. E depois passamos também na outra fase de avaliador também. Nós somos, tanto eu como o professor César, que foi o primeiro, como avaliador de projetos. Porque dá um trabalho danado, sabe? Chegar aquele monte de projeto, ler e dar um veredito, né? Junto com os colegas. Então, o síncrotron foi para nós foi uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta de trabalho, né? E uma ferramenta que nós pudemos colaborar depois, né? E no Sirius, vocês também? Não, o Sirius, o César recente eu não estou muito ao par, tá? O Sirius eu estou meio afastado das coisas. O Sirius é uma coisa muito melhor, muito melhor que o LNS, né? Então eu não... Na verdade, cara, eu vinha pensando assim, eu acho que eu já estou meio velho para enfrentar essas... Eu leio as coisas, mas eu estou meio já atrasado das tecnologias, das coisas mais recentes, né? Eu estou com 69, né, cara? Então, não tô, às vezes estou esquecendo alguma coisa, tá? Mas não tô bem da cabeça, mas eu estou bem... eu vou ficar até o 120, eu costumo dizer. Mas o Sirius, o que eu fico sabendo é sempre através de pessoas que têm contato com lá, sabe? Tem isso, tal coisa, né? A Lil é muito amiga nossa, coisa assim. O Carlos está sempre lá, de lá, por coincidência é meu cunhado, então a gente conversa. Mas eu fico olhando na página lá, nas coisas que... Mas é fantástico o Sirius, cara. É uma senhora máquina. Eu não conheço ainda, preciso ir lá. Eu também não fui ainda. Preciso ir lá. Então, tinha uma coisa muito interessante que nós fazíamos, que o síncrotron, o LNS, abriu para nós as portas. E eu comecei a fazer, fiz umas 10 vezes, tá? Que era o tal seguinte, nós levávamos os alunos aqui do curso de Física, no começo, juntavam um grupo de alunos, vamos para o síncrotron, quem quiser conhecer. Aí juntavam um ônibus, pegavam um ônibus e ia para lá. Beleza, o pessoal chegava lá, eles faziam a preleção do LNLS, o apresentador mostrava, depois a gente dava uma volta, depois a gente almoçava, e depois do almoço eles dividiam em grupos menores, que a gente podia, digamos assim, 3 vai com esse sujeito aqui, ele vai dar uma volta, 3 vai com esse sujeito, vai dar uma volta. Porque naquela época ainda tinha gente disponível para fazer isso, né? Aí, com o decorrer do tempo foi passando, já pela 3ª ou 4ª vez, era palestra, dava apresentação geral, e almoçava depois, mas você ia olhar o síncrotron lá de cima e via as pessoas trabalhando. Já não era mais permitido, porque o pessoal da inspeção radiológica já colocou... segurança, né? Segurança, não podia mais lá. Então só ia lá em cima. Então isso para os alunos, nossa, era fantástico. E eu sei que teve... Depois, quando eu dei a disciplina de fração de raio-x, eu coloquei lá na disciplina como atividade curricular, ela está lá ainda até hoje, quem for dar disciplina de fração de raio-x, pode usar esse como uma visita técnica ao LNLS. Eles fazem do mesmo jeito, recebem a gente lá, e agora vai ser o Sirius, né? Recebe uma visita técnica, mas ela é mais compacta, 2 horas. Então, como
para 2 horas, juntar 40 alunos para 2 horas fazer uma viagem dessa, então eu meio fiquei desanimado nessas últimas vezes, tá? Então, o que nós fizemos uma das vezes? Nós fomos ver com os alunos do Fibra, nós passamos na estação, na USP, em São Paulo, conhecer o projeto semelhante ao Fibra lá, mas Estação Ciência não. Estação Ciência não é Estação Ciência. Dentro da USP. Tinha um projeto lá que aqueles alunos faziam apresentação na TV e... Poxa, faz tanto tempo que eu não lembro mais. Mas então, para juntar essas horas, tá? Sim. Porque, então, não tô muito... Eu, na verdade, não tenho vontade de levar para ficar só 2 horas. Né? Hoje em dia, eles têm um tour virtual já. Tudo virtual. Então, é uma beleza. É uma virtual. Tudo beleza. Não é a mesma coisa, né? Mas você consegue fazer um tour virtual. Dá uma caminhada, dá uma passeada muito boa. E tem instruções, né? Dá explicação. Da linha tal, faz tal coisa, na linha tal, faz outra. Então, o Simples fez parte da nossa vida, assim. E a gente fica até chateado, mas o Ricardo faleceu novo, né? Mas ele foi o responsável pelos 2. E a Lil, que é a esposa dele, né? Também é outra que é responsável pela máquina hoje também. Mas teve muita gente importante aí no Brasil que cutucou lá, né? Que passou um período ali na gente da ciência. Aqui tem vários também que trabalhavam lá, né? O Miguel, o Ginter. Sim, né? Miguel, o Fabiano também, né? Fabiano, o Ginter. Rodrigo. Tem um... no Brasil todo, todo vai ter gente que trabalhou no Simpro e acabou indo para uma universidade. Porque eu conversei com algumas pessoas lá, que de fato é o seguinte, eles gostam de ficar como chefe de linha, ser responsável pelo aquilo que está acontecendo lá, ser pesquisador da linha, mas depois de um certo momento, ele fala assim, não, eu quero participar de uma universidade, eu quero um negócio assim, que não depende mais de uma situação A ou B, e eu não quero mais também relacionar com... Porque o coordenador de linha, ele pega uma bucha também, viu? Sim. Porque a máquina, a linha tem que ter funcionando. Sim. E às vezes tem um técnico, às vezes o técnico tá beleza, o técnico toma toda a responsabilidade, mas às vezes o técnico não pegou um técnico novo. É ele que tem que passar de madrugada lá, cutucando. E dá problema, sim. A gente sabe isso, que dá problema. Dá. Só não dá problema quando a gente não faz, né? Pois é. Senão... Quando a gente não faz, não acontece nada. Então, realmente é um cargo que tem bastante responsabilidade também, né? Muita responsabilidade. Você estava lá quando foi o primeiro feixe? Sim. Tava, né? Tá. Aquela foto que está lá é do primeiro feixe, né? Isso foi, você lembra quando? Não sei a data, não. Tem que olhar a foto. Mas é anos 90, né? Ou é antes? 90 e... Não. 90 e... Ou 98, 97, 90, por aí assim. Né? Essa é uma pergunta que eu vou ter que dar uma olhada lá. Porque está escrito até nos... Mas o primeiro feixe saiu com o pessoal... eu acho que eu não estou nessa foto. O primeiro feixe saiu quando, assim, não oficial, eles foram lá em cima tirar fotografia com poucas pessoas. Tava lá os coordenadores não da linha, das instrumentações, da eletrônica, disso, daquilo, aquilo outro, o Ricardo, tem uma foto com poucas pessoas. Tá lá no painel. Não sei se... sim, eu só realmente não lembro se você está nessa foto ou não. Não, nessa aí não estou não, nessa aí não. Porque foi feito assim, porque o pessoal lá era doido, cara, os caras ficaram até de madrugada. Até de madrugada,
e do outro dia chegava às 7, 7h30 da manhã, estava lá. Isso que a motivação é uma coisa fantástica, né? O cara, quando está motivado, ele trabalha, não sente canseira e vai firme. Eu não estava no primeiro fecho nesse sentido. Agora, o oficial pode ser. Agora, participei de muitas reuniões, essas reuniões de usuários, muitas delas, participação. Eu acho que na primeira reunião de usuário, eu acho que sim, porque tem uma foto interna dentro de uma sala. Tinha 15 pessoas ou 20 pessoas. Agora, é interessante que a linha de difração me escalaram para ser o primeiro usuário. Ah, é? Estrear a linha. Primeiro, eu e o se não me engano, é o tema que nós propusemos é assim. Era o Ney tinha chegado aqui e estava fazendo doutorado com umas amostras que a gente analisava com filme fino aqui no laboratório. E ele queria porque queria ver uma fase policristalina lá no filme lá. E nós pegamos e gastamos tempo e não conseguimos ver. Por quê? Naquela época, a gente não sabia que tinha que colocar um monocromador aqui. Um monocromador não. Um anteparo aqui, outro ali, outro ali no meio do caminho para fechar o feixe, sabe? Então chegava muita radiação de fundo no experimento. Então a fenda protege. Então tem que ter uma série de coisas que nós fizemos errado nesse primeiro e segundo dia, que, nossa, é aprendizado mesmo. Sim. Então, vai ter que fazer uma fenda assim. Fizemos uma fenda solar, fizemos uma coisa assim, outra coisa assado, e isso aí vai aprendendo, né? Mas eu realmente eu não trabalhei em síncron, tá? Assim, de ir para o exterior trabalhar, não. Eu só fui no síncron nessas 2, 3 vezes para instalar os monocromadores, testar, depois botar na caixa e voltar para cá. E depois fui no síncron outras vezes para trabalhar assim. Tinha um plano de pesquisa junto com outros colegas e eu fui para ser o ajudante de passar a noite, porque já conhecia aquela máquina, aquele lugar que o colega se propôs, e aí fui, mas eu não fui passar um ano em síncron, ao contrário do Manolo e do Hélio. Eles passaram trabalhando em instrumentação nessas linhas 4 anos ou mais, porque depois ficaram por lá. Vitor Hugo é um cara que esteve aqui, está na França, não voltou para o Brasil. Por sinal, ele fez o doutorado dele, ou fez a graduação dele em Santa Catarina. Fez a graduação dele lá. E foi aluno do Ireno lá em São Carlos. E depois ele veio para cá para passar 6 meses. O César convidou para ele trabalhar num projeto aí. São anos que não voltam mais. Mas foi uma boa participação, né? Foi. Na história da ciência no Brasil, né? Pequena, mas eu digo o seguinte, eu participei dessas coisas assim. Não diria que foi pequena. Eu acho que a minha maior contribuição foi fazer os monocromadores. Hoje, eles estão preferindo comprar os monocromadores fora. Por quê? Os monocromadores, a gente faz, o nosso acabamento de superfície aqui é um acabamento de superfície que o polimento químico dá. E hoje, esses monocromadores querem ir para ângulo bem rasante. Então, você tem que limpar, deixar a superfície espelhada. Com rugosidade da ordem de lambda sobre 2 a lambda sobre 5. Então, a rugosidade tem que ser minimizada. E aí entra o pessoal que tem máquinas, não tem jeito.
máquinas e máquinas delicadas, né? Então, para comprar uma máquina e para fazer monocromadores é muito caro. Então, o próprio Syncro já pensou nisso. Então, até tempos atrás, eles propuseram que eu fizesse monocromador. Eu falei assim, faça assim, 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 assado, mas eu não posso dar acabamento. Aí eu disse, não, mas então não precisa acabamento. E aí, eles optaram para pedir, encomendar. E hoje tem empresas, cara, francesas, holandesas, inglesas que fazem a instrumentação porque são pessoas que saíram do Syncro e viram isso como oportunidade de negócio. O Syncro forma muita gente, né? Em muitas áreas diferentes. Além da pesquisa em si, mas a própria formação mesmo também é bastante variada e grande, né? Grande. É variada e grande. Eu acho que o acerto, o Roberto Lobo e as pessoas que na época deram esse passo para construir o Syncro, eles contribuíram para a ciência brasileira a nível desses grandes outros. Né? Ele, Roberto Lobo, não é uma pessoa muito, muito conhecida. César Lattes é uma pessoa conhecida. Não estou comparando, tá? Mas já estou comparando. Não estou comparando, mas já estou comparando. César Lattes é uma pessoa super fantástica para a ciência brasileira. Né? Mas o Roberto Lobo, a ideia dele e a insistência dele de construir isso aí foi uma boa. A ciência brasileira deve a ele esse fato, porque para o cara tirar do nada a ideia, vamos construir uma máquina aqui assim, assim, sabe? E tem que chegar na comunidade, isso bater e voltar. Sim. Porque senão ele sozinho não faz, né? Sim. Mas foi E teve outras pessoas. Ali, o primeiro conjunto que teve do Syncro de administrativo, coordenador de pesquisa, eu acho que foi o Alto Cleves. Agora ia falar o nome, agora lembrei o Ricardo, da instrumentação. E o outro coordenador técnico, administrador geral, o professor. Falei. Sei a cara dele, mas não. Vamos cortar isso aí, porque isso aí não vai gerar nada. Acontece, esquece. Mas o Ricardo também, né? Fez uma grande contribuição, né? Nossa, o Ricardo é fantástico, cara. Ricardo. E assim, eu almocei uma vez com o Ricardo, né? Porque uma vez eu estava indo pro Syncro, acho que era 2001, 2002. Eu estava indo com o João Cardoso. Cardoso, né? E aí a gente desceu ali. Agora me fugiu o nome da. Barão Geraldo, né? E aí a gente foi almoçar. Acho que a gente chegou num domingo, porque ia começar segunda-feira, né? E daí a gente, sei lá por quê, a gente entrou num restaurante e acho que tava o Ricardo também estava almoçando, né? E daí ele chamou a gente para almoçar junto. Então eu tava lá, recém-doutor, e assim, eu tava no início de começar a trabalhar com área instrumental, porque eu não era instrumental, né? Então eu era mais ou menos como um calouro, assim, né? Né? Daí o João já tá há muito tempo, o João já foi, inclusive, de curso do Syncro e tudo, né? Trabalhou em Syncro, né? E o Ricardo tava lá almoçando. E assim, convidou a gente, conversou com a gente na boa. Se você não soubesse que o Ricardo era o Ricardo, era uma pessoa qualquer que estava ali, tranquila, sem muita onda, né? Não tinha... Simples, né? E daí depois, sabe quem é esse? É o Ricardo Rodrigues. Pô, mas quem é o Ricardo Rodrigues? É o cara que construiu o Syncro. E eu almocei com ele. Né? Então eu acho isso muito, muito legal, assim, né? O Ricardo tem uma característica que era de unir as pessoas.
Ele era agregador. Isso é uma coisa importante, porque senão você não constrói esse troço, né? Ele é agregador. Chegava um técnico de eletrônica lá, o Ricardo passava uma tarefa para ele. Assim, nós vamos fazer tal coisa assim, assim, assado. Aí chegava o sujeito lá com o negócio, com a planilha. O Ricardo entende um pouco de eletrônica, mas essa técnica ele usava muito assim, ó. Mas o que é isso aqui? Aí o cara explicava. O que é isso aqui? Então? Então por que você não faz assim, cara? Foi a saída que o sujeito não tinha visto, sabe? É a mesma coisa de arquitetura, ele é engenheiro civil, né? Então, o projeto. Tá, chegava o cara para discutir o projeto lá, patati, patatá. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, ele aprendia com o cara, contando a história, ele aprendia e ensinava o sujeito. Então, essa característica é muito dele. Eu passei tantas vezes nisso. Eu achava que ia abafar, ia apresentar isso aqui. Mas o que é isso aqui? O que é esse termo aqui? Ué, por que você não faz junto aqui todo esse negócio aqui? Então, tem essas coisas assim que... Vamos testar, tem que testar. Então, é uma pessoa, realmente, a simplicidade e o poder de agrupar pessoas, uma característica dele muito forte. Não gosta de bajulação. Não. Bajulou ele. Normalmente isso vem junto com ser simples, né? Irineu, e agora, uma pergunta, uma dúvida. Por acaso você tem alguma ligação com escoteiros, né? Com escotismo? Tem. Você tem, assim, eu não sou mais nada lá. Mas você era o líder escoteiro? Como é que é o nome mesmo? Não, eu não sou chefe não, fui chefe não. Naquela coisa assim, não. Mas o grupo escoteiro, ele tem uma estrutura. Né? Essa estrutura, eu fui como apoiador. Então, por exemplo, assim, para um chefe não ficar responsável pelo material e pela casa, eu como pai de apoio, eu fiquei responsável pela... Os teus filhos, eles foram escoteiros? Foram. A minha filha começou lá com 8 anos. E saiu com 18, quando foi fazer a faculdade. O meu filho, Zé Augusto, começou com uns 13, 14, porque ele viu a irmã ir. E ele que virou o escoteiro maior. Você entende? Aí ele fez curso, ele terminou com 18 anos, quando chega terminando com 18 anos, sai, né? Porque tem um escalonamento assim, sim. Você entra como lobinho, depois escoteiro mesmo, né? Não, acho que tem outra coisa, né? Lobinho... eu acho que é escoteiro. Depois sênior, depois clã, é isso mesmo, sênior e clã. Então tem as idades aqui. Cada um tem uma estrutura que é mais ou menos a mesma. É aprender fazendo, tem um certo... O grupo lá, vamos supor, o grupo de escoteiro, que tem um chefe e tem um subchefe. Tem 20 sujeitos lá. Eles dividem aquilo lá em, digamos, 4 patrulhas de 4, né? 5, e cada um tem seu cantinho na sala, cada sua patrulha tem suas coisas, e a reunião, para decidir as coisas que fazem, a reunião é assim, a patrulha, entre eles, decide quem vai ser o representante, ele tem um nome esse representante, tá? Então, esse representante vai, junto com o chefe e o subchefe, discutir o que vai fazer. Durante a semana, um dia de semana. Vai na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. Aí, ou lá mesmo no grupo, abre o grupo para falar, as pessoas se reúnem lá. E depois, chega no sábado, a coisa acontece. Aquilo que foi planejado acontece. Então, isso aí dá um certo aspecto de organizacional na vida da criança, da liderança, dá uma série de coisas boas que às vezes a gente, o pai, não consegue ensinar isso em casa. Eu digo para você que não consegue,
Porque eu, do jeito que eu fui em casa, talvez se eu fosse hoje, diferente, talvez, sabe? Mas eu fui um pai, assim, muito... Levava ele para a escola, trazia, tal coisa, mexia, brincava, uma coisa e outra, mas eu não faço aquilo que o meu cunhado faz. Meu cunhado pega a criança e faz aquilo lá, ensina, entra no trator, sobe aqui, vem lá. Mais ou menos o seguinte. Bom, aí o Carlos Augusto, ele terminou os 18 anos, aí ele foi chefe do não sei do que, mas ele vai lá, faz curso, tantas horas de curso, depois faz outros cursos, e pode ir crescendo até ficar aquele cara cheio de medalha, coisa assim, sabe? Então ele continua, então. Na verdade, como ele foi lá para Campo Grande, ele saiu fora do grupo escoteiro. Porque lá, assim, lá não tem dia para trabalhar. É escala, o dia que chama é o dia que chama. Tá. Então ele saiu. E ele também eu acho que ele chegou numa fase também que ele falou assim, os pais não estão educando em casa, eu tenho que educar em casa. Educar, então ele estava meio desanimado, sabe? Mas o fato que ele largou é por causa da profissão. Mas tem no grupo escoteiro eu não sou mais nada lá, mas até eu fui lá domingo. Sábado, foi aniversário do grupo escoteiro São Luís Gonzaga. E quem é o chefe maior daquilo lá é um professor da geologia aí. O Renato Lima, que é aquele cara que cuida do Senacid, Centro de Resgate aqui da universidade. E o grupo escoteiro no passado chegou a funcionar até na casa dele. Depois eles conseguiram esse espaço lá na Rafael Papa não, é ali naquela rua que sai de casa, vai para o Jardim Social, bem quando cruza um posto de gasolina à direita, tudo amarelinho, você já vê a cobertura, tipo, parece um chapéu. Agora, se você está pensando em colocar a sua menina, vale a pena ver só a idade e escolher um grupo que eu diria, por facilidade, perto de casa. Mas se for perto de casa, escolha, mesmo que se for longe, um que você tenha referência. Mesmo que se for longe, que você tenha referência. Tem um aqui na universidade, né? Tem na universidade, Que quem são os chefes aqui são alunos, não são professores aqui, né? Não são? Eu não sei. Com eles, na verdade, eu perguntei isso por causa que, de novo, eu acho que aí tem uma conexão com Mobral, com Fibra, com essa parte que... Essa parte que eu vejo, assim, tem uma parte social sua que é bastante forte, né? Sim, mas você sabe que isso aí, eu falei na minha defesa no dia do exame para titular, como chama isso? Avaliação. Defesa de memorial. Então, eu falei que eu me caracterizava muito por mais não sei se eu falei desse jeito, tá? Mas ajudar o outro, ajudar o próximo, do que a mim mesmo. Fui muito, talvez eu tenha sido menos ambicioso para mim. Eu deixei de fazer coisas para mim e fui fazer coisas para outros. Por exemplo, dou um exemplo científico. Parece você não quer me ajudar nesse negócio de resolver esse treco aqui assim, ó? Eu falei, putz, eu já sei colegas meus não, isso aí eu não sei, isso aí eu quero saber disso aí não, não sei não. Pega outro lá, vai lá, pega o livro e tal. E às vezes a gente vai lá e, isso aqui você pode fazer assim, pode fazer assim. Então esse aspecto de servir, sabe? A palavra é servir. Então, nesse aspecto, eu até sou meio bobo em certas coisas. Bobo, entre aspas, né? É o cara que, às vezes, não se liga na malícia do outro que vai te pedir aquela coisa. Né? Então, tem uma história. Como você soube que eu dei aula no Mobral? Não, eu fiquei sabendo agora que você contou. Tá.
Não sabia antes. Não, a história, a questão da ligação com o escotismo, eu acho que você já tinha falado alguma coisa antes. Tem a característica de servir. O meu filho, então, cara, para servir, ele pega, faz ele exemplo de casa, né? Tira o chapéu e dá para os outros. Minha mãe era assim. Viu? Exemplo de casa de novo. Né? Essa história, minha mãe era assim. Primeiro os outros, depois ela. Mas aí pode ser exemplo, mas a gente nem percebe isso aqui. Agora você está falando que eu estou refletindo, sabe? Agora você está falando que eu estou refletindo, que eu falei desenho da minha mãe. Mas nesse aspecto eu comentei aqui que no dia da avaliação lá que eu tinha essa característica. Infelizmente eu posso ter ganhado alguma coisa, posso ter perdido, mas essa característica de servir, de ajudar a palavra não foi essa que eu usei, foi alguma coisa assim. Aliás, uma daquelas senhoras que está lá na banca, ela faz um trabalho importantíssimo, cara. Ela faz calota, é da área da Neide, né? Faz calota de cabeça. Tem um primo meu que se acidentou, tá sem esse negócio todinho aqui. Faz o 3D. Implante, né? É um implante. Ela faz a peça, vai lá, entrega para você médico, e o médico... Daí coloca. Ou então já estão fazendo já com o sujeito na cabeça do cara já. Já estão fazendo... Personalizado? Personalizado. Só que é uma fortuna. Né? Imagino, deve ser, né? Ele teve uma... Na verdade, não foi acidente. Esse não foi acidente. Do primo da Leonor que foi acidente. Na verdade, ele teve uma gripe lá, não sei das quantas. Aí, pegou uma bactéria. Não sei como foi, pegou uma bactéria. Ixi. E essa bactéria causou um estrago aqui. Abriram o treco. E aí tiveram que arrancar pedaços. Nem vê que certas coisas malucas, né? Pois é. E hoje eu me empacotei para vir para cá, viu? Tá frio hoje. Demais, cara. Tá frio mesmo. Eu não ia sair não. Sabe que hora que eu tô levantando? Estou levantando 10 horas. Né? Aproveitando então, né? Fale sobre essa parte agora. O que você está fazendo agora? Né? Já que você se aposentou. Então... Como é que foi? Foi difícil se aposentar? Largar aqui? E depois que se aposentou, daí... Não, você sabe qual? Eu tinha medo realmente que eu ia passar um perrengue depois que eu já estou aposentado e não vou lá na escola, coisa assim, não vou... Então, tanto é que quando chegou em 2019, soltamos o papel, quando eu menos espero, chegou no meu e-mail, a secretária avisou: ô professor, o seu processo saiu de aposentadoria, saiu dia 31 de dezembro. Fechou o ano mesmo, né? Fechou o ano. Deu 40, eu entrei 1º de janeiro, ou seja, 2 de janeiro de 81 e terminou agora no dia 31. Bom, por isso que eu falo que deu 40 anos. Né? E aí, beleza, Vim para cá, fiquei mexendo com o Ginter aqui, ficamos trabalhando aqui, mas tinha uma formatura de uma afilhada minha imprudente. Nós somos dia 13, se não me engano, fomos nessa formatura. E ia ser numa sexta, aí ficamos lá sábado e domingo. Quando chegou, já estava o negócio da Covid falando, cuidado com a aglomeração, sim. Tanto é que eu fiquei lá no fundão, sabe? Aí minha filha falou, não vem para cá, que o hospital começou a ficar cheio. Aí nós ficamos lá no sítio um período. Porque ela inclusive é médica, né? Ela é pediatra? Não, ela é cardiologista. Cardiologista. E ela estava nessa época no Graça, fazendo o tal do estágio de residência lá.
E aí, puxa vida, não vamos para lá. Então, aí comecei com o Guinter, tá tudo fechado, olhava, naquela época eu olhava as notícias, nossa, tudo assustador, né? Não tinha foto, não tinha ninguém por aqui, né? Não, o Guinter falou, não vem não, porque aqui tem uma lei que o reitor falou, ó, vi escrito lá, quem tem 65 anos não pode vir para lá. Tá. Então tá bom. Aí fiquei lá um período. Aí começo a pensar numa coisa, pensar numa outra, cara, você começa a mexer em horta, começa a mexer em coisinhas assim, né? Fiquei inventando em volta da casa, né? Mas foi passando o tempo. Aí eu vi que não trouxe livro, não trouxe nada, só computador. E aí nesse período apareceu umas teses para participar, lá de Ribeirão Preto. Foi que eu mais trabalhei, assim, então tive que ler umas 3 teses do aluno do argentino lá. Mas só que lá no sítio não pega internet. Lá não pega, tem que ir prudente. Minha mãe estava mais ou menos boazinha, meio ruim, meio boa, meio ruim, meio boa. E aí eu acabei o seguinte, eu ficava um pouco com a minha mãe, ia lá pro sítio, a Leonor ia na casa da irmã dela, ficava assim, esses dias assim, meio social, né? Não fazendo nada. E aí vim para cá, ficava um mês aqui, mas não saía de casa. Depois voltava para lá, ficava um mês para lá, não saía de casa. O calor eu passei lá. Desculpa, o calor eu passei aqui. Depois, não, mas eu fiquei o ano... Julho, eu só vim para cá em agosto. Só em agosto. E depois vim umas 2, 3 vezes, volto para lá. Fico assim. Em casa aqui, eu fico fazendo coisas que há muitos anos tinha que ter feito. Até organizar as minhas bugigancalhas. Assim. Porque eu tinha computador, o primeiro computador que eu comprei, que minha cunhada me deu para arrancar peça, arrancar imã, arrancar uma coisa e outra, um dia eu tiro. Aí comecei a desmanchar e mandar indo embora, né? Essas coisas assim. E fazendo coisinhas assim, ajudando minha mulher, porque quando a mulher acha que você está aposentado, cara, sobra para você. Sobra. Ó, não tem nada na cesta, tem que ir na feirinha lá buscar as verduras. Lá você vai, atravessa a rua, verdura. E assim vai, não posso fazer nada de especial não. Em casa mesmo, assim, mexer com a terra, mexer ali com as folhagens, e quando vai para o sítio, a mesma coisa. Essa onda de vaca, uma coisa e outra, tem o cara que faz, né? Então eu só entro na bucha falando, como diz minha mulher. Você fala pro cara, o cara que te domina fala o que ele quer fazer. Porque trabalhar com gente é difícil, né, cara? Mas... E assim vai. Mas eu acostumei muito fácil, rapaz. Assim, você comecei a assistir série de Netflix, cara. Aí nem assistia dos nórdicos lá, uma série do Catedral Atlantas, assistia a série dos tipos Vikings lá. Lembrar o nome de um. Depois assisti a Madalena, que é um filme cristão, né? E assim vou assistindo, fazendo as coisas lá. Tá curtindo a vida mais agora, né? Pô, tô sossegado, cara. Né? É pior que a cabeça tá de neve, sabe? Vazia. Mas então, eu comecei a ler. E o Edson Papuno foi umas vezes lá, e eu até falei nisso, eu tenho que ver o treco para ele. Andei lendo uns livros lá de economia que o Edson Papuno me deu, que a história é mais ou menos o seguinte: os países desenvolvidos sempre aplicam, sempre fazem com que os países em desenvolvimento, como na mão dele, dizendo o seguinte, que isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mas eles já fizeram isso e acertaram. Né? É aquela história do
Faça como eu digo, não como eu fiz. Isso. Então, e é um chinês falando sobre isso, cara. O chinês é inglês. Uhum. Então, estou assim, meio paradão em casa. E fazendo consulta médica, né? Tem época aí que eu coloquei mais dois stents, agora eu estou com 7, 8. Eu estou com 7, eu tinha 7, mais 2, 9. Estou com mais 2 stents. Você está fazendo coleção? Estou fazendo coleção. Esse stent foi colocado agora na coronária direita. Essa coluna direita. E está se cuidando? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu ando na bicicleta, eu ando. Agora, esses está frio eu não ando não, cara. Morreu minha cachorra, que eu andava com ela, né? Ela andava bem. Mas agora não estou andando, não. Estou meio preguiçoso. Essa, depois que eu conversei com você, depois que eu vim para cá, faz uns 20 dias, eu não andei quase nada. Tava frio também, né, cara? Esses dias não dá. Essa semana realmente fez um frio desgraçado. Não, e eu passei com uma... Rapaz, eu saí com um cliente, minha mulher... nós somos um casamento em Ribeirão Preto. Depois passamos em Campinas. Depois viemos para cá. Eu cheguei aqui mal. Cheguei a pensar que eu tinha covidado no casamento. Mas não foi Covid. Eu fiz o teste aqui. A primeira coisa que a minha filha falou, não, você vai fazer o teste, senão você não chega perto da minha filha. Então eu fui com o teste, não deu, mas mesmo assim só cheguei perto dela depois que parei de tossir. Sim, né? Também, acho que todo mundo tá ficando meio ruim de garganta, tosse, tudo isso coisa. Tosse. O que eu não gostava desse tal do xaropinho Vick, mas o que eu tomei esse xaropinho Vick, 2 vidros. Eu vou te contar uma coisa para você. Eu até recomendaria. Eu vou tomar mais esse xaropinho Vick. Eu nunca gostei de coisa de Vick Vaporub, sabe? Que parece que se passa, esfria, sabe? Não gostei desse treco. Mas esse aí não foi bom. Foi bom. Gostei mesmo. E inspectorou. Tinha dia que eu ficava assustado. Aquilo que saía da minha cabeça e da minha garganta. Eu fiquei assustado. Sabe aquelas coisas? Sei. Assustador. Então a gente não... tem que se cuidar, né? Não, tem que chegar em 120, você falou? 120, Pois 120. Então, né? Não, vai tempo ainda. Tem que se cuidar. Não, mas então... Arruma outro cachorro. Só que eu vou dizer uma coisa para você. O fato concreto é que diminuiu um pouco a minha capacidade de fazer coisas, sabe? Eu acho que diminuiu mesmo. Mas também, né, vamos combinar, né? Você não tem mais 15 anos também, né? Não se esperava que fosse a mesma coisa, né? Pra ninguém, né? Mas não, assim, mas tá indo bem. Mas eu acho que você ainda tá bastante ativo. Tô sim. Né? Eu agora até vim para cá, eu nem sei se eu venho mais para cá assim, sabe? Nem eu falei com a Rose que Rose, eu vou vir aqui, nós vamos fazer uma sala lá, eu vou lá ajudar lá. Mas falar a verdade é o seguinte, eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu vou ajudar o Guinter, esse colocado que vem aqui, ajuda o Guinter. Eu acho que você vai cuidar da neta. Melhor. Eu acho que você vai fazer isso. Melhor. Eles moram na tua casa agora? Como é que é? Não, ela mora a 1 quilômetro da minha casa. Então é fácil de... Vai andando? Não, sim, algumas vezes sim. É que minha mulher que tem jeito para cuidar, né? Eu deixo ela chegar, está com 4 meses agora. Então deixa ela chegar com 8 meses, assim, eu acho que vai ser melhor. Porque homem para mexer com criança pequena é meio desajeitado, né? Embora até dá, sabe? Bom, você criou 2, né? Até dá. Tão vivo, né? Tão vivo. Né? E você vai vir um lá, não? Vai vir um próximo? Não, acho que não. Pois todo mundo tá parando no 1, né? Se chegar, né? Todo mundo tá parando no 1. Não, as condições, todas as condições, né, financeiras, trabalho, tudo isso tá... A própria condição do mundo hoje em dia não está muito boa, né? Mas só que é o seguinte, a situação é que se a gente não gerar 2, nós não servimos para nada. Tem que empatar, né?
a gente tentou lá, mas não deu certo. Foi só 2 mesmo. Que o resto não vingou. Tá falando pro meu filho, exatamente mais ou menos nessa direção. Que a situação é essa, a população vai diminuir, né? Bom, e no Brasil, enquanto um gera 1, o outro gera 5, né? Mas até que incrível que pareça, na população mais humilde também, o pessoal tá 1, 2. 1, 2. O pessoal que tem ciência, né? Uhum. Da coisa, estudou, que sabe. O cara do nosso sítio lá mandou 3. Uhum. Ele não queria, mas a mulher pegou e fez ele aceitar e veio o terceiro, porque ela queria uma menina. Uhum. Quem tem 2, homem, sempre fica pensando, eu quero uma menina. E aí deu errado, veio o menino também. Então tem isso. Quanto tempo nós temos conversa? Porque agora nós conversamos, jogando conversa fora, né? Não, nós estamos conversando, né? Você quer, então, fale um pouco, faça um encerramento, né? Fale assim. Encerramento? E fale algo para as gerações novas, vindouras, né? Tá. O que você diria, assim, para esse pessoal, assim, para nossos assistentes e ouvintes? Da sua experiência de vida. Eu posso dizer o seguinte, né? Nada é fácil para a gente conseguir. Eu não vou dizer que eu cheguei muito, muito alto, mas foi talvez até melhor de quando eu tinha 18 anos, eu pensava a chegar. Né? Mas tudo isso a gente não faz dormindo demais, não faz se divertindo demais, não faz sem ter uma dedicação no trabalho, naquilo que propõe fazer. Por mais que aquele trabalho não seja o trabalho que você escolheu para ser definitivo para a sua vida, aquilo tem que ser feito, bem feito. Né? Até tem um colega meu que fala assim, se tem que ser feito, deve ser bem feito. Porque se não for bem feito, não vale a pena ser feito. É um trocadilho aí, mas que diz isso, que as coisas têm que ser feitas bem feitas. Né? Lógico, o esforço vai de cada qual a capacidade. Para quem é estudante, né, e quer pensar no futuro, eu acho que tem que ir tocando o barco, fazendo o melhor possível e sempre se dedicando ao estudo. Hoje o estudo modificou muito, né? Antes de dedicar ao estudo significa pegar aquele livro que o professor dava lá na sala de aula, dava o conteúdo, você chegava em casa e tinha que saber aquele conteúdo e só tinha aquela fonte. E às vezes nem tinha um livro. Né? Hoje o conteúdo está espalhado em vários lugares. É só saber escolher o lugar certo. Mas a informação está muito mais fácil de ser obtida. Informação de conteúdo, informação de possibilidades, informação de perspectivas, de uma forma geral, né? Então, eu diria assim, a nossa vida aqui, ela é, digamos, curta, né? Eu, por exemplo, estou dizendo o seguinte, eu estou com 69, então, 40 anos na universidade aqui, fiquei com 40 anos, de 81 a 80 de 2019, então deu 40. E agora eu vou cuidar de fazer outras coisas, coisa que a idade, além dos 60, permite, né? Mas tem coisa para mim fazer ainda. Não sei o que eu vou fazer exatamente, mas tem coisa para mim fazer. Mas sempre, talvez, vou pensar mais em recolhimento, em atividades familiares e coisas assim. Então, eu desejo a todos vocês que estão assistindo, que assistiram essa conversa, que tenham excelente sucesso
na sua vida pessoal e profissional? Não sei o que, né? Isso que eu ia falar. Não, tá ótimo. Posso falar diferente? Não. Posso começar? Não. Tá ótimo, Miguel. Tá? Uhum. Pessoal, a gente então agradece ao professor Irineu pelo tempo que ele disponibilizou pra gente. Irineu, muito obrigado. Né? Foi muito bom conversar com você. Né? Eu acho assim que das pessoas aqui, quando eu entrei, foi as pessoas que mais me acolheu. Né? Então, assim, agradeço muito. Né? Tanto na parte de pesquisa quanto na parte, inclusive, acho que talvez até mais isso, na parte da introdução, a parte da extensão, né? Que eu nunca tinha pensado que eu ia trabalhar com isso, né? E agora trabalho, faço isso também. Então acho que foi muito bom ter conhecido você aqui. Foi muito legal, obrigado mesmo. E a gente então agradece a todos, né? E se vocês gostaram, né? Dê um like no vídeo, curtam o vídeo, né? E se inscrevam no canal, né? E deixem seus comentários aqui embaixo, caso vocês tenham. Pessoal, obrigado então a todos. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau.